3, 8, 6, closing now at gate number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gate number 31 immediately. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro cartão de embarque de 2021, um dos anos mais esperados de sempre. E porque estamos todos cheios de vontade de viajar, hoje vamos nem mais nem menos do que para o outro lado do planeta. É que se nós aqui em Portugal cavássemos um buraco por dentro da Terra até chegar ao outro lado, íamos estar muito perto da Nova Zelândia. Pois é, o episódio de hoje vai até à Oceania para conhecer este país que faz parte do nosso imaginário, seja por estar do outro lado do mundo, por ter sido o cenário do Senhor dos Anéis ou até pela já carismática primeira-ministra Jacinda Ardern. Partimos à descoberta deste país com a ajuda de um neozelandês que vive na capital, a cidade de Wellington. Ele gosta de explorar o seu próprio país, tem 25 anos e é o Mike Nielsen, que vamos conhecer daqui a pouco. Para nos ajudar nesta viagem, contamos ainda com uma dupla apaixonada por si e pelo mundo. Desde cedo que as viagens fazem parte das suas vidas e têm na Nova Zelândia um dos seus destinos de eleição. Connosco temos a Margarida e o Daniel, do projeto All About Wanderlust. Então, eu sou a Margarida, E Daniel? somos os dois originariamente das Caldas da Rainha e temos o mundo como casa, basicamente. Acho que é assim, em poucas palavras, é assim que nós nos sentimos. Somos portugueses, com muito gosto e muito amor, mas o mundo é onde nos sentimos em casa. Sim, desde que nos conhecemos, começámos a viajar juntos e a partir daí nunca mais paramos e não tencionamos parar. Sim. E como é que surgiram as viagens nas vossas vidas de ambos e depois como é que foi esta fusão perfeita, não é? É assim, para mim foi muito naturalmente desde pequena, sempre viajei bastante com os meus pais e com o meu irmão. Depois quando conheci o Daniel, ele também já viajava bastante. Por Sim, causa no meu caso foi essencialmente por praticar bodyboard já há muitos anos. A primeira viagem que fiz foi devido a isso, devido ao bodyboard, com amigos, para os Açores, neste caso, para a Ilha de São Jorge. E depois a partir daí o bichinho das viagens pegou e pronto, quando nos conhecemos começámos a viajar juntos e a partir daí nunca mais parámos. Sim, e começámos a fazer viagens muito, lá está, aqui sempre Sim. quisemos ser muito independentes e autónomos e toda a logística de planear as viagens, programar tudo, foi algo que só Ela isso... também faz parte da viagem. Só isso já nos fazia sentir viajar e foi tudo muito natural. E depois aliámos essa grande paixão à nossa outra paixão que é a fotografia. Portanto, é uma combinação perfeita para nós. Até porque na vossa página, o All About Wanderlust, quer nas redes sociais, quer na vossa página mesmo, no website, as vossas fotografias são fantásticas e têm vindo a fazer um sucesso cada vez maior. Muito obrigada. Obrigado. Sim, tem sido uma jornada, ainda temos muito para aprender, mas é algo que nos traz muita felicidade todos os dias. Sim, é algo que gostamos bastante de fazer, como a Margarida disse, e essencialmente o que gostamos também de fotografar, o tipo de fotografia que gostamos de fazer são fotografias de viagem, paisagem. Sim, natureza, as nossas experiências. Juntarmos o útil ao E agradável. queremos muito tentar contar histórias a partir das nossas imagens. Qual é que foi a vossa primeira viagem juntos? Então, a primeira viagem juntos foi já há bastantes anos, em 2010, às Canárias, fomos com os pais do Daniel. Sim, a Ilha de Fuerteventura. Mas a primeira grande viagem sozinhos primeiro foi aos Açores, assim mais Sim. pertinho, mas assim a primeira grande viagem Internacional, sim. juntos que nos marcou muito foi à Tailândia em 2012. Foi assim, para mim, o primeiro contacto com a Ásia. O Daniel já lá tinha estado, Em fruto 2010, também do sim. bodyboard, foi a Sumatra, na Indonésia. Nós foi Tailândia. E daí também a Tailândia e a Ásia no geral ter um lugar tão especial no nosso coração. Sim, eu curiosamente a primeira viagem que fiz até foi com um rapaz que já fez parte do podcast também. Que é Quem é o que foi? Fábio, o Ok. Fábio Inácio. E onde é que vocês foram? Foi à Indonésia, em Sumatra, em 2010. E foi a partir daí também que ele depois começou a viajar frequentemente, sim. E como é que foi depois o vosso crescimento, o vosso tipo de viagem? O que é que vocês procuram como viajantes?
Acima de tudo, Sim. é um contacto muito forte e natural com não só as paisagens, a natureza, mas também as pessoas, as culturas, formas de pensar e mentalidades diferentes das nossas e que também, que é como eu costumo dizer, as viagens têm-me tornado na pessoa que eu sou e estou em constante evolução e é graças a essas experiências e às pessoas que conhecemos pelo caminho Sim. que é o que Sim, torna as viagens tão especial também. acima de tudo, porque nós também não gostamos de viajar muito à pressa. Se tivermos poucos dias, ou se não tivermos muitos dias, digamos, preferimos ficar só num país, enquanto às Sim, numa vezes, zona sim, em para vez de tentar andar muito a conhecer a correr, sim, fundo, assim um bocadinho ao nosso ritmo e sabor, deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Há sim, sempre planeamento, sabemos sempre o que queremos visitar, mas ao mesmo tempo deixamos sempre margem para alguma flexibilidade, pessoas que vamos conhecendo, experiências que se sim, vão coisas que surgem ao surgindo, longo da sim. viagem, exatamente. E queremos muito ter essas experiências assim únicas e acima de tudo muito genuínas. Ok, e ao longo desta, eu sei que esta pergunta deve ser um bocadinho complicada, mas ao longo das vossas viagens, houve assim alguma história ou algum momento que vos tivesse marcado particularmente? Sim, vários. Muitos, muitos momentos mesmo. Não sei se, Ah, não sei, histórias assim. Lembro-me assim de repente de a primeira grande viagem que fizemos os dois, que foi cerca de 6 meses pelo Sudeste sim, Asiático, maior sim, duração. maior duração, exatamente, foi pelo Sudeste Asiático e pela Nova Zelândia, a primeira vez que fomos também à Nova Zelândia. Lembro-me quando fizemos o slow boat no Laos, que são 2 dias, com uma noite a meio, paramos a meio do caminho e quando chegámos ao destino final, a Luang Prabang, não tínhamos reservado nada, não tínhamos, normalmente quando vamos uma viagem assim, nunca reservamos acomodação antes. E lembro-me quando chegámos lá, o nosso barco atrasou e foi o último barco a chegar, então não havia acomodação e andámos tipo 3 horas, sensivelmente, tipo com a Já de mochila noite, às sim, costas, já de já noite. estava a ficar de noite e não encontramos sítio, até que depois, lá numa rua que já tínhamos passado não sei quantas vezes, apareceu uma rapariga que também estava e reparou que já tínhamos passado várias vezes e nos disse, olha, acho que há aqui um sítio onde podem ficar esta noite e depois, pronto, logo se vê. Sim, Sim, essa é uma são, história, às vezes mas são situações há que parecem muitas, sim, difíceis e que a pessoa já está assim a chegar pronto, a um estado já de descansaço, frustração, mas depois parece que há sempre alguém, uma alma boa que nos sim, ajuda. Também tivemos uma situação complicada uma vez em Bali, quando estávamos a andar de moto, sim, que tivemos um problema com a moto ficou sem travões. sim, a E descer uma podia ter montanha, sido uma coisa muito grave mesmo, mas assim que, que o Daniel, com os seus reflexos, conseguiu guinar a moto e travámos com os pés, e assim que isto aconteceu, vieram logo locais a tentar ajudar e perguntar se sim, estávamos bem, se tudo, e prontificaram-se logo para ajudar em tudo o que fosse preciso. Mas assim, a nível de experiências mesmo, por exemplo, uma que eu nunca vou esquecer foi um voo que fizemos sob a Grande Barreira de Coral na Austrália, foi durante a nossa sim, lua de mel. Pá, e foi assim daquelas coisas que eu ainda hoje levo sim, comigo, porque incrível. é daqueles sítios que a pessoa farta-se de ver em documentários, na televisão, e depois estarmos ali os dois do outro lado do Sim, mundo, na nossa lua de mel, a experienciar aquilo foi assim. Mas quem diz isso diz tantas outras coisas, sei sim, nunca lá. Quando estivemos tivemos. na China, China rural, Sim, e um dia nos convidaram para ir jantar com uma família e a comunicação era quase nenhuma, mas tornou a experiência tão gratificante ao mesmo tempo que o esforço que as pessoas tinham em tentar contactarem e ter a certeza que nos faziam sentir sim. bem e em casa foi. É assim pequenos momentos, só que Sim, são tantos. e nunca tivemos nenhuma experiência que tivesse sido assim muito terrível. Sim, Nunca uma coisa tivemos nenhum mesmo muito má. problema, nunca tivemos Felizmente nenhum nunca problema tivemos. assim grave. Há sempre Sim, peripécias, claro. mas também Sim, fazem parte. E nada, nada de muito hoje grave. olhamos para trás e as que tivemos, felizmente nada de grave, mas acabamos Sim. por nos rir e fazer parte. Que até temos uma engraçada da Nova Zelândia para contar, Então vamos ter talvez de ir mais à lá já a frente. seguir. Sim, Mas é muito bom e é muito engraçado também para mostrar que peripécias há sempre, não é? Às vezes sim, nem Sim, precisamos de sair de sim, casa e com claro. uma comunicação, por mais que não falemos a mesma língua, mas somos todos humanos, não é?
e é possível Uhum. Claro. entendermos em qualquer parte do mundo. Mas vocês Exatamente. falaram aí também sobre esta grande viagem de 6 meses em que foram pela primeira vez à Nova Zelândia, que foi em 2014, certo? Exatamente. Exato. Como é que vocês Nós, depois decidiram ir até à Nova Zelândia? a Nova Zelândia, pelo menos para mim, sempre esteve no topo da lista como um sítio que eu ansiava muito ir, Sim, não só por já ter ouvido falar da beleza natural do país, mas como também pela sensação de ser tão longe. sim. É o Longe de sítio Portugal, mais sim. longe de Portugal e é aquela ânsia pelo desconhecido, pelo que está longe, e então sempre nos fascinou. E então nós sabíamos que assim que tivéssemos a oportunidade de fazer essa viagem mais longa, tínhamos de ir à Nova Zelândia de certeza, e gostámos tanto Sim, que exatamente. entretanto já voltámos. Vocês ao todo já lá estiveram cerca de 5 semanas, não foi? No total foram 10, porque fizemos 5 de 5 cada de vez, cada sim. vez. Já tivemos Exato, depois. exatamente. E o Sim. que é que vos marcou mais? Vocês passaram estes 10 meses, tanto numa ilha como na outra, nas duas. Há Sim, sítios maravilhosos e, aliás, aconselho vivamente a passarem pelo vosso site e para ver as vossas dicas e o vosso roteiro para um mês, para que está mesmo espetacular. sim. Mas o que é que vos marcou mais quando vocês os dois estiveram por lá? A natureza, as paisagens, que é mesmo de cortar a respiração, e que lá é a cada curva. Sim. Isso é uma das coisas que nós recomendamos muito, mesmo no nosso blog nós dizemos isso. Quem puder que alugue um carro, porque é de longe a melhor forma para dar flexibilidade e para poder ir a todos os cantos da ilha, porque há zonas onde os transportes públicos não chegam. Sim, para nós é a única forma, digamos, de viajar verdadeiramente na Nova Zelândia, porque há muitas pessoas a fazer a Nova Zelândia de autocarro, por exemplo, como se faz noutros países, mas é muito limitativo. Depois há muitos sítios onde os autocarros não vão Sim, e não tens a tua liberdade para parares onde queres, ficares o tempo que queres. mas Eu acho que é um país que eu não faria de autocarro, mas sim, e a própria experiência de conduzir lá sim, é fascinante, porque as paisagens estão-nos sempre a deixar de queixo caído a cada curva, e há sempre vontade de parar. Nós vínhamos, às vezes programávamos uma viagem que era suposto demorar 5 horas, e nós demorávamos o dobro, porque tínhamos de fazer tantas paragens só para aproveitar e admirar aquelas vistas que... Mas sim, mas respondendo mais diretamente à questão, acho que para além disso Para além da é tudo, basicamente, tudo. porque na Nova Zelândia para nós tudo é. Tudo é incrível. Se houvesse um país perfeito, Sim, é a Nova Zelândia. a Nova Zelândia para mim é o que está mais próximo de uma utopia. Tudo funciona, a organização do país é incrível, as pessoas são do mais acolhedor e simpático. Nós fizemos muitas trilhas, e estão super organizadas, limpas, poluição quase não se vê, felizmente, está tudo muito bem preservado. Sim, toda a gente está a fazer trilhas, tipo, vais numa trilha e vês pessoas com 80 anos a andar. Sim, as pessoas lá vivem muito ao ar livre, e isso também é muito bom para a mentalidade das pessoas. Toda a gente é super simpática. Por isso é daqueles países, muitas vezes nos perguntam qual é que é o vosso país preferido, não é? É sempre curiosidade. E nós temos muita dificuldade em responder apenas um, mas se tivéssemos que dizer, a Nova Zelândia é de certeza uma dos do topo, porque nós dizemos muitas vezes, não percam a possibilidade de lá ir. É daqueles países que toda a gente devia visitar pelo menos uma vez. É longe, sim, mas vale tanto a pena. Portanto, também nesta perspectiva de vocês estarem lá enquanto viajantes destas 2 vezes, sentiram que foram bem acolhidos pelos neozelandeses? Há essa disponibilidade para receber? Sim, sem dúvida. Nós fizemos de ambas as vezes, viajámos de carro e sempre a acampar, a ficar em parques de campismo, porque lá é das melhores formas de o fazer, mesmo os locais, é a forma predileta de eles viajarem. E isso também nos deu a possibilidade, não só durante as caminhadas que fazíamos, mas mesmo nos parques também acabámos por comunicar muito com eles e por passar alguns momentos com pessoas de lá. Sim, porque os parques também estão todos muito bem equipados, não tem nada a ver com a maioria dos parques cá na Europa, os parques lá têm tudo. Há parques mesmo luxuosos. Com forno, e mesmo instalações de piscina, tudo assim. Alguns até têm spa incluído. Sim, é mesmo assim outra. Sim, e a pessoa paga... Quando vais a um parque de campismo pagas um valor por pessoa, como se fosse um hotel, e podes usar tudo.
Sim, não é como às vezes alguns que é Sim. pessoa, pelo carro, pela tenda, pelo... Não, lá Sim. é à cabeça, Lá é um cada valor pessoa e paga usas X. tudo, E até sim. nem são assim muito caros, normalmente ronda os 15, 20 euros por pessoa. E que bom que é perceber que a Margarida e o Daniel têm mesmo o mundo como casa, de tal forma que agora são líderes de viagem da Levar Travel, mas já lá vamos daqui a pouco. A primeira vez que foram à Nova Zelândia foi em 2014 e dá para perceber que o encantamento foi quase automático. A paisagem surpreende a cada curva e o melhor é mesmo alugar um carro para conseguir explorar todos os cantos das duas ilhas neozelandesas. É próximo de uma utopia, diz a Margarida, e marcado pela hospitalidade. Parece mesmo que já temos ingredientes mais do que suficientes para começar a explorar. Prova dessa hospitalidade é o Mike, que regressou há pouco de uma viagem de alguns dias pelo norte do país e que nos conta como ali não é preciso andar para muito longe para descobrir cenários incríveis com montanhas, lagos e rios. So my name's Mike. I'm 25 years old and I live in Wellington, New Zealand, the capital city. I'm into my sport, so in New Zealand, rugby's the main religion almost. So I play that in the winter and a bit of golf and cricket when the weather's good for it as well. Other than that, I like traveling. I was going to be traveling this year, but COVID put a stop to that. So I've been sort of exploring a bit of New Zealand more recently, which has been good. So yeah, it's a little bit about me. Imagine that you have a weekend off to discover your country. How does it look like a perfect weekend to explore, or to be outdoors, or I guess what probably one of the best things about living in New Zealand is that you don't have to travel very far to find an incredible walk with amazing scenery. And basically, anywhere you go in New Zealand, you're looking at what could be a different country. So down in the South Island, you've got lots of mountains, and it's a much bigger landmass. So you've got beautiful lakes, rivers coming down from those mountains, and it's just incredible. Obviously, lots of coastline as well, everywhere, and it's all quite different. So on the east coast, you've got generally like white sand beaches, a lot of rocky coastline as well, which is good for diving. Lots of Kiwis love their diving and fishing. And on the west coast, you've got black sand beaches, which is I'm pretty sure it's from like volcanoes and that sort of thing. And the sand's like magnetic, and it's not very good to sit on in a hot summer's day because obviously it gets very, very hot. So there's a couple of things. And I guess like also because New Zealand's quite a young country and it's actually on a fault line between, I think it's the Indo-Australian tectonic plate and the tectonic plate for the Pacific Ocean. So two massive ones. Basically, it's just been brought up from earthquake after earthquake. So in the middle of the North Island, you've got a national park with 3 volcanoes and just a desert around it. So there's that sort of stuff there as well, which is pretty cool, especially if you've never sort of been to a place with such, I don't know, young landscape. And from all this diversity, do you have a favorite spot? Oh, I've just come back from the far north, which is I really loved it because it had just beautiful weather. Like it was kind of like being in the Pacific Island while still being in New Zealand. Like it was that nice, and you just have white sand beaches that aren't too crowded. Just pretty much 5 minutes drive away at any given time. So I really loved that. But South Island's beautiful as well for the landscape and going for tramps and that sort of thing. There's a place called Fiordland. It's basically one big national park, and that's pretty special as well. If I would arrive there tomorrow, where would you take me? Oh, well, it depends. Like, there's sort of things for everyone. Like, if you want to go fishing, then up north, that's probably a good place to start. If you want to do some hunting, take you into the hills around on the east coast is probably a good place for it. And the walking, I don't think you can go past South Island for that sort of thing, like tramps and just scenic walks. So you said already that you like to explore, but I can already get from our conversation that you also like to explore your own country, right? Yeah, exactly. I mean, it's something that sort of
Kiwis have started doing a bit more given COVID. Like, we don't have the option of going overseas, so a lot of people have sort of explored their own backyard, as we like to say. But yeah, it's good. Like, I've seen a bit of it just from living in different places because my parents moved around between North and South Island a bit while I was younger. So I've been fortunate enough to see a bit of it. And how does it look like to live in the capital city? Oh, it's great. Like, I've been here for about 7 years now. Yeah, a little bit of going away and coming back, but pretty much based in Wellington for 7 years. And it's a fantastic little city, despite the wind. The windiest city in the world, according to average wind gusts or something on an annual basis. And that's because it's nestled at the bottom of the North Island, where you have mountain ranges coming all the way down to Wellington, and then obviously the South Island's a big landmass as well, so that's a big wind tunnel. So once you get past the wind, it's very, very beautiful, especially on a good day. We like to say you can't beat Wellington on a good day, which I'd probably agree with for the most part. It's probably got the best food and restaurant sort of scene in New Zealand. Lots and lots of cafes and restaurants, and you'll pretty much find anything there. And yeah, beautiful waterfront and that sort of thing. So no, I love it. It's great. Yeah, and what about the cuisine? Do you have what is your kind of cuisine, your kitchen? Do you have some special dishes, something that you like? I must confess, I have no idea. So Yeah, no. New Zealand's not particularly famous for their cuisine. As I found out living with a whole lot of the European backpackers, their cooking was much more advanced than mine. But probably the most famous Kiwi dish would be a hangi. So I'm not sure if you've heard, like, the indigenous people of New Zealand are Māori. So they came here, hundreds of years before the Europeans did. And a hangi basically is you dig a hole, heat up a whole lot of rock, and put the food down in the hole and use the heat from the rocks to cook the food. So I think it's more about the process of cooking it and getting everyone together to dig the hangi pit and enjoy the food as much as anything, which makes it so much more enjoyable, I suppose. But other than that, yeah, maybe fish and chips from a fish and chip shop is the next closest thing, I'd say. And I know, unfortunately, we are all living this really weird year in 2020. We already, when we spoke before, I told you, and it's truly my opinion, that New Zealand is doing actually a really good job. But, how is your evaluation? Like, how is it going now? I guess for context, in about end of March this year, we did a 6-week lockdown, which was pretty tough. Like, I was living with my parents for 6 weeks, so being stuck under the same roof as them, I think it was as hard for them as it was for me. But since then, we haven't really had any restrictions so much. Only Auckland. Auckland had another 4-week lockdown because there was community outbreak. But to be honest with you, like, we're really lucky. It's pretty much back to normal. Like, we've got full stadiums for events and concerts, and it helps a lot being at the bottom of the world. And we're very lucky. Yeah, very lucky to be in the position we are, I think. Apart from this topic, do you have this feeling, like this insular feeling that you are, do you have this feeling, or is something that you just deal with this because you were born there, you were raised there, so it's totally normal? Yeah, I mean, this is probably the first time it's been a big advantage for us because New Zealand's like a big export economy. So if we're trying to get our sheep and beef off overseas, it's actually sort of a hindrance to a certain degree. And for someone who wants to travel like myself, it's 24 hours on a plane over to Europe rather than a bit less, depending on where you are. So I don't know. Yeah, it's just what it is, I suppose. It's finally worked in our favour. I would like to ask you to make, the last appeal, the last invitation for the people that are listening to us, when things will go back to normal, to discover New Zealand. What would you say to them? I'd say don't just come for a couple of weeks or 3 or 4 weeks. You want to take your time to have a look around. There's lots here.
Like even myself, I'm 25 and I still haven't seen half the things that I want to see around New Zealand. Yeah, I'd do it in a car is the other thing. So get yourself a car, do a big roadie around the place, and obviously drive carefully because our roads aren't always the best, and neither are our drivers. But take your time with it because there's plenty to see, and you won't be disappointed. Ir com tempo, conduzir com cuidado e aproveitar ao máximo, porque a Nova Zelândia não vai desiludir. E não é que Wellington é mesmo a cidade mais ventosa do mundo? Apesar disso, o Mike não nega que é uma cidade maravilhosa para conhecer, especialmente num dia bom. Ora, na Ilha do Sul, o destaque vai para as montanhas, com destaque para Fiordland, uma das regiões mais especiais. Além de ser pontuada por numerosas cascatas, foram também ali gravadas várias cenas da trilogia O Senhor dos Anéis. Já na Ilha do Norte, não podemos esquecer o mais antigo Parque Nacional do país. Trata-se do Parque Nacional de Tongariro. Adoro este nome, acho super engraçado. Tongariro, que envolve 3 vulcões e é Património Mundial da Humanidade. Tal como o Mike explicou, convém relembrar que a Nova Zelândia se encontra sobre 2 placas tectónicas, a do Pacífico e a australiana. Passamos ainda por sugestões para caminhadas e descobertas da natureza e 2 dicas quanto à cozinha, que se divide precisamente em 2 tendências, a da cultura maori, o maior povo nativo do país, e a moderna, em que aí não podemos fugir a experimentar fish and chips, que é como quem diz, peixe panado com batatas fritas. Mas o roteiro está longe de estar completo. Ora, ouçam as sugestões da Margarida e do Daniel. Para mim, na Ilha Sul, são os dois na Ilha Sul, é uma zona do Milford Sound, que é assim umas zonas de umas montanhas que acabam mesmo no mar, tipo fiordes, sim. Quem já esteve na Noruega diz que é parecido, nós ainda não estivemos na Noruega, mas acreditamos. E é mesmo assim para sair de um filme. E também a zona do Monte Cook, que é a montanha mais alta da Nova Zelândia. É lindo porque está rodeado por lagos de uma cor azul, assim mesmo. Às vezes as pessoas veem as nossas fotografias e pensam, isso deve ter muita edição, e nós não. É mesmo assim. Para mim, acho que sim, se tivesse de eleger 2 sítios. Sim, a escolher só 2 é muito difícil escolher só 2. É muito difícil, claro. Toda a Nova Zelândia é lindíssima, mas são zonas que a mim. Essas 2 são talvez das zonas que não se vê assim facilmente em mais nenhum país do mundo. Sim, ou então também no norte, aquela zona, por exemplo, aquela praia. Há um parque que é o Abel Tasman National Park, que é no norte da Ilha Sul, logo após também é muito chegar. Bonito, com praias mesmo muito bonitas e que é bom para tomar banho. E também tem algumas praias, por exemplo a Warariki Beach, que tem formações rochosas na praia lindíssimas. É a praia que até tem um fundo de ecrã no Microsoft Windows. Exatamente. Exatamente. Esse mítico fundo de ecrã. Exato. E depois há muitas outras zonas na ilha que é mesmo de filme, por exemplo, quem é fã dos filmes do Lord of the Rings, do Senhor dos Anéis, há muitas filmagens que se foram feitas lá. Sim. É interessante. Sim, nós normalmente até quando muitas vezes nos perguntam várias pessoas se tivermos só tipo 10 dias ou 12 dias, recomendam mais ir a uma ilha ou à outra. Acho que pronto, se uma pessoa tiver poucos dias, sem dúvida que a Ilha Sul é muito mais dramática, é muito mais diferente, mas nós recomendamos sempre se tiver tempo suficiente para ir a ambas as ilhas, porque são ambas incríveis, sim. E diferentes entre si, o que é curioso, sim. Isto, a nível de a natureza é imponente, não é? Por lá, o que é que vos fascinou mais na fauna e da flora deste país? Há muitos parques naturais, a nível de animais encontra-se muita coisa, o que é que vocês acharam? É assim, a Nova Zelândia basicamente tudo é parques. Sim, quase tudo parques e também faz muito parte do próprio programa deles de conservação e preservação. A maior parte das zonas são parques nacionais. E sim, nós a nível de vegetação há árvores, por exemplo, nós tivemos em Rotorua, tivemos numa floresta que é só de árvores de redwood, que é assim umas árvores enormes. Lindo, aquilo é mesmo lindo. Também, infelizmente, nunca conseguimos ver as aves nativas mais famosas lá, que são os kiwis. Nunca conseguimos ver porque eles muito difícil, são difíceis de encontrar, para além de não serem muito adeptos assim, de zonas que tenham pessoas. Também não há em grande número. Pois há uns pássaros muito engraçados que são os quias, que às vezes são parecidos com araras, sim, mas têm assim um bico engraçado.
São super inteligentes. São super inteligentes e às vezes vêm assim ao pé das pessoas a tentar ver se conseguem roubar alguma coisa. E depois também gostámos muito de ver, foi a primeira vez que vimos pinguins assim, no habitat natural, Sim. que é os yellow-eyed penguins, que são pinguins que têm assim uma coloração amarela à volta dos olhos, que também só se encontram na Nova Zelândia. E nós uma vez fomos ver uns Na zona sul, na costa oeste, sim. Há uma praia por onde eles às vezes andam e nós tivemos a sorte de os ver. Sim, vê-se também muitos leões marinhos, Sim, focas nas leões marinhos e praias, focas, sim. especialmente na Ilha Sul, sim. Sim, é uma zona, pronto, é um muito país rico, que tem, é muito rico mesmo. É quase mesmo como não só ir para o imaginário dos filmes que nós conhecemos, mas quase viver um filme, não? Ai, sem Sim. dúvida. Sim, E às sem vezes é dúvida. preciso beliscar para ver, mas isto é mesmo real, eu não estou a sonhar, Sim. porque às vezes parece mesmo. Este é um destino que vocês aconselham para quem nos está a ouvir? 200%. Sim. É mesmo aquele sítio que eu digo, que eu digo, não morram sem lá ir, porque pronto, não tem explicação. Sim, Às vezes é as incrível. palavras falham para descrever, acho que é algo que toda a gente devia pelo menos uma vez conhecer. E a segunda vez que nós fomos lá, os pais do Daniel foram connosco e também adoraram, Sim. ficaram fãs. Sim, quem gosta de natureza e de paisagens é sem dúvida o país a visitar, sim. Foi uma experiência muito diferente a segunda viagem da primeira até lá? Na primeira vez não planeámos tão bem a questão de fazer uns treks que há de vários dias. Sim, não E fizemos isso a nós primeira não vez. programámos e não fizemos, mas da segunda vez já conseguimos fazer Sim. pelo menos um. Que é a história engraçada que eu tenho a contar. Tadã! Exato, porque nós fizemos uma caminhada de vários dias que se chama Route Burn Track, que fica também na Ilha Sul, e aquilo são 3 dias, 2 noites durante o caminho. Que normalmente, já agora só para dar uma ideia, estes treks de vários dias, estas caminhadas de vários dias, normalmente têm que se reservar com bastante antecedência. Sim, porque esgotam tem número com limitado de bastante pessoas antecedência. por dia na trilha e, portanto, aquilo tem de ser reservado porque as noites são feitas em zonas próprias, onde eles permitem acampar e sim. com algumas instalações próprias para isso. E nós reservámos, salvo erro, 8 meses antes, mais ou menos. Sim. E depois aquilo esgota muito rápido. Mas nós fomos, no dia em que era suposto começarmos a caminhada, estava uma chuva torrencial. Só que nós não tínhamos possibilidade de alterar datas, ou era desistir ou íamos assim. E então estávamos com os pais dele, nós os 4, decidimos ir e fomos com a mochila às costas, com tendas, com sacos de cama, com tudo. Começámos, foram para aí 5 ou 6 horas até ao primeiro acampamento. No primeiro dia, sim. Passámos por cascatas que naquele dia, devido à grande chuva, estavam com um volume assim enorme. E quando chegámos ao acampamento já de noite, estávamos completamente encharcados. Não tínhamos nada seco, porque as próprias mochilas, apesar de todo o material impermeável que nós tínhamos, aquilo era impossível vedar. E então foi assim uma noite com muito frio, porque estávamos a dormir em zonas altas de montanha, que apesar de ser verão é sempre frio. Estávamos completamente congelados, quase não dormimos nessa noite, assim mesmo a tremer um junto ao outro na tenda, os pais dele coitados iguais. Sim, a minha mãe chorava. A mãe dele coitada chegou mesmo a ter um colapso a dizer: eu não acredito que isto me está a acontecer, e não tínhamos sítio para aquecer. Foi assim uma experiência, a primeira noite foi um bocadinho traumatizante, mas depois... hoje em dia é a história que se lembram sempre. E hoje rimos-nos, é esta história, hoje rimos e felizmente tivemos a sorte no dia a seguir, assim que amanheceu, estava um céu lindo, sol. Sim. Fomos logo buscar as nossas roupas todas e tudo para aquecer numas pedras. Aquilo felizmente de manhã aqueceu e nós conseguimos depois retomar a caminhada, porque ainda tínhamos mais uma noite e outro dia pela frente. Mas o resto depois correu tudo. E depois o resto dos dias foram lindos, estava um tempo maravilhoso e felizmente conseguimos secar tudo. Mas acredito que se tivesse continuado a chover, tinha sido uma experiência muito dura mesmo. Mas pronto, hoje em dia é aquelas histórias que nós nos lembramos. E resistência, foi assim mesmo um teste à nossa resistência. E lá está, e na altura é muito desagradável e ninguém diz o contrário, mas são essas histórias que ficam, não é? E que hoje fazem estar aqui a rir, e eu aposto que mesmo a tua mãe, Daniel Sangar, também se ri aos dias de hoje.
Sim, agora ri-se. Agora Na ri-se. altura, Sim. não achei muita piada. Mas Mas hoje sim. Ok, agora, relativamente àquilo que é o vosso projeto, àquilo que é a vossa vida, como é que estamos num ano completamente atípico, já sabemos, isto mexeu muito com os vossos planos, quais é que são as vossas perspectivas para o futuro, planos em cima da mesa, o que é que nos podem contar? é Sim, assim, mexeu mexeu, bastante. mexeu muito porque nós este ano tínhamos o ano todo planeado pela frente com viagens e 15 de março mudou tudo, estávamos nas Filipinas e soubemos que devido à pandemia atual que vivemos as fronteiras iam fechar, tomámos a decisão de vir para Portugal. E desde então nunca mais fizemos nenhuma viagem para o estrangeiro. A última e única que fizemos foi à Madeira, há um mês, Passado, sim. que também foi ótimo, aconselhamos, a Madeira é incrível. Mas sim, os outros planos todos, infelizmente, saíram furados. Temos um grande projeto agora em vista, uma boa novidade, porque vamos ser líderes de viagem. Fomos convidados para ser líderes de viagem numa agência chamada VAR Travel. Sim. E estamos muito ansiosos porque é algo que sempre nos imaginámos fazer, porque adoramos viajar e poder levar alguém connosco e também partilhar essa experiência e acho que vai ser muito bom. Agora esperamos é que as condições também O permitam. o permitam, sim, porque infelizmente a pandemia nesse aspecto das viagens tem vindo restringir muito, mas se tudo correr bem, 2021 será um ano melhor. Sim, esperemos que seja pelo menos melhor do que este ano. E será, seguramente. Ora, antes de regressarmos a casa, ainda visitamos Milford Sound, um fiord na Ilha Sul que parece lembrar a Noruega, mas também o Monte Cook, que é a montanha mais alta do país. Juntamos à lista o Parque Nacional Abel Tasman, a praia do Arariki e a cidade de Rotorua, sem esquecer os kiwis, os pássaros nativos que são símbolo do país, mas também os quias, pinguins, leões marinhos e focas. Partimos para este ano com o fôlego de quem gosta de descobrir o mundo. Por isso mesmo, agradeço ao Mike por nos ter deixado um pouco da essência de um verdadeiro neozelandês. Agradeço ainda à Margarida e ao Daniel por uma conversa tão inspiradora como esta. Temos encontro marcado no próximo destino. Até lá, fiquem com os desejos de um fantástico 2021. Acima de tudo, votos de muita esperança e perseverança, porque este ano ensinou-nos que é de facto. A vida pode mudar muito de um momento para o outro se nós esperarmos, mas há uma coisa que nós já há muitos anos para cá, a nossa mentalidade tem sido muito fazer aquilo que nos faz feliz e ir atrás dos nossos sonhos, e por muitos obstáculos que hajam, é tentar nunca perder esse foco. Acho que acima de tudo é isso. Acho que para mim o que é mais essencial é, e lá está, esta pandemia veio também comprovar isso, é não estejam sempre a adiar para amanhã aquilo que podem fazer agora ou este ano, digamos. Sim, é lutar todos os dias por aquilo que vos faz feliz e Sim. ir atrás disso e meter toda a dedicação e empenho nisso, porque ninguém vai fazer isso por nós. Portanto, se não formos nós que vamos atrás dos nossos sonhos, quem é que irá, não é?